Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 5 de abril, estamos na quarta-feira santa, véspera do Tríduo Pascal, momento em que somos convidados a refletir sobre o relacionamento com Deus, partindo do tema da traição de Jesus. É um momento propício para fazermos uma faxina interior, limparmos o nosso coração, retirar tudo o que nos distancia dos verdadeiros valores e assim erradicar da nossa vida. Tudo que nos leva assim a ferir o coração de Jesus. Assim, poderemos celebrar a ressurreição de Jesus com a dignidade que esta celebração merece. Hoje convido você, convido sua família para juntos partilharmos o evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 26, versículo do 14 ao 25. Que Deus esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse: em verdade, vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. Um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria o melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho desta quarta-feira santa nos mostra que a ganância, a ausência do amor, vem assim provocar algo desastroso no coração humano. A ganância e a ausência do amor, ele vai provocar esse desastre, podemos dizer assim, no coração humano, chegando ao ponto de fazer uma pessoa, né, trocar a sua vida ou trocar a vida de um inocente por dinheiro, como fez Judas. Por 30 moedas de pratas, Judas vendeu Jesus. Então, apesar, né, de ter conhecimento do que se passava no interior do coração de Judas, Jesus não negou nem o acusou, mas apenas respondeu quando ele perguntou: Mestre, serei eu? Tu o dizes. Isso é muito significativo para cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Veja que o nosso coração é um livro aberto diante de Deus, e somente Ele conhece profundamente as nossas reais intenções. E mesmo que queiramos camuflar a verdade, nunca conseguiremos, porque aquele que tem conhecimento das nossas profundezas nos questiona sobre a verdade verdadeira, que está debaixo da nossa aparência e devolve para nós a capacidade de mudar de decisão. Não podemos afirmar que Judas seguiu adiante seu plano por ter sido intuído na afirmação de Jesus que a ele caberia o papel de traidor. No entanto, percebemos que a insinuação de Jesus fez com que Judas entrasse em ação e não voltasse atrás nos seus propósitos. Veja que a história continuou. Judas seguiu o seu destino obstinadamente e não recuou nem um milímetro. Se precisasse ter um traidor, ele mesmo se fez traidor.
Por 30 moedas de pratas, ele traiu Jesus e tornou-se cúmplice dos sumos sacerdotes, em nome de Deus, que queria prendê-lo. Com certeza, amados irmãos e irmãs, não foi somente pelo dinheiro que Judas aceitou entregar Jesus, mas sim porque dentro do seu coração o inimigo já havia plantado a semente da traição, plantado a semente da infidelidade, e ele se deixou contaminar, passando do pensamento à ação. Hoje também a história continua quando, mesmo que a nossa consciência nos alerte de que estamos sendo convivente, ou seja, conivente com a condenação de Jesus, nós muitas vezes, amados irmãos e irmãs, continuamos passando por cima de tudo para que os nossos planos interesseiros se concretizem. Mas, continuando a história, no começo da narrativa percebemos que, nessa narrativa de Mateus, nós vemos que, enquanto Judas combinava assim com os sumos sacerdotes o preço da traição, no valor de 30 moedas, os outros discípulos combinavam com Jesus o lugar onde iria comer a Páscoa, cada um com seu objetivo e interesse. Jesus, porém, não discriminou ninguém e desejou comer a ceia com todos. Ele não dispensou a presença de nenhum discípulo e na última ceia ofereceu o seu corpo, o seu sangue na presença de todos eles. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, somos todos nós, os discípulos a quem Jesus oferece um lugar para celebrar com ele a Páscoa da ressurreição. E mesmo que conheça as nossas incoerências, Jesus também não nos discrimina. Continua nos convocando. Vou celebrar a Páscoa na tua casa, junto com meus discípulos. Resta saber se estamos realmente querendo que Jesus venha cear conosco ou se temos assim outros banquetes mais interessantes para participar, deixando de lado aquilo que Jesus nos oferece. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos repensar as nossas ações, ver como estamos fazendo diante da proposta de Jesus. Ele quer cear conosco. Ele quer fazer refeição na nossa casa. Ele quer estar no nosso coração e fazer parte da nossa vida. Jesus quer fazer parte da nossa vida. Mas precisamos ter cuidado, pois temos as nossas preferências, as nossas escolhas e queremos primeiro que se realize os nossos projetos materiais. Depois é que pensamos no que é espiritual, com a desculpa de que temos coisas mais importantes para fazer. Caros irmãos, queridas irmãs, se percebemos, nós podemos também estar agindo como Judas, colocando a mão no mesmo prato de que Jesus, convivendo com Jesus, apenas de aparência. Jesus quer participar da nossa vida integralmente, sem meus termos. Sem a nossa total entrega, também seremos como Judas. Por apenas 30 moedas, caímos no momento em que abandonemos Jesus, o esquecemos e deixamos haver navios. Quais são as moedas que estamos recebendo hoje em que esquecemos e traímos Jesus? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você já ofereceu a sua casa para que Jesus celebre a Páscoa com seus discípulos? Você é capaz de deixar de lado os seus interesses para cear com Jesus? Você também se reconhece traidor ou traidora de Jesus? A quem você poderá estar traindo a confiança? Portanto, procure hoje descobrir em que você não está sendo fiel a Deus. Peça perdão pelas suas traições. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos ao Pai, amados irmãos e irmãs, que reforce a nossa comunhão com o seu Filho Jesus, de forma que nenhuma atitude da nossa possa colocar em risco este relacionamento profundo que é proporcionado por ti, o Pai. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira, uma santa e abençoada Semana Santa. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre
nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.